Olá, estamos aqui para a gente apresentar o nosso 12º episódio. Hoje, eu tenho certeza que além de muito conteúdo, a gente vai dar muita risada. Já estamos segurando para não começar a rir na apresentação. E eu trouxe 3 pessoas que são muito especiais. Além de admirar o trabalho delas, eu tenho certeza que como a gente vai conseguir passar o conteúdo para vocês, que o assunto é sobre nutrição e estética, vai ser uma forma muito leve. E eu quero deixar bem claro desde o início que tudo que a gente vai trazer é para conseguir trazer de uma forma clara, como eu já disse, leve, né, extrovertida e engraçada, sobre um assunto que muitas vezes é pesado para muitas pessoas, é doído, né, machuca tanto e é algo que deveria ser em busca do nosso melhor e muitas vezes causa tanta frustração. Então eu vou deixar que elas se apresentem e o nosso tema de hoje é nutrição, comportamento e estética. Oi, Andressa. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Jaqueline. Sou educadora física, massoterapeuta e sócia da Remodela Estética, junto com a Raquel. Bem-vindo. Obrigada. Bom, então, meu nome é Raquel. Obrigada, Andressa, pelo convite. A gente vai adorar falar sobre estética. É um assunto que a gente gosta muito e a gente vive isso, eu, a Jaque e a Letícia. E a minha primeira formação não tem nada a ver com estética. Eu me formei em arquitetura e eu comecei nesse mundo da estética em 2012, porque quando eu estava na faculdade, eu não sentia que eu tinha aptidão para arquitetura. Eu sempre soube que eu passava na faculdade e ia indo por muito esforço, mas não por aptidão. Mas eu não sabia o que eu era boa. E o que eu gostava eu não tinha descoberto ainda durante a faculdade. Então eu estava lá cursando, mas eu sabia que não era o que eu queria. Em 2012, quando eu ainda estava na faculdade, eu estava bem acima do peso, para 30 quilos, assim, bastante. Uhum. E aí eu decidi que eu queria emagrecer e que eu ia procurar uma academia e começar a dieta. Então, lá em 2012, eu me inscrevi na academia, onde a Jaque era professora. Ah, que legal! Então, foi assim que eu conheci a Jaque. Ela era minha professora na época dos BORES, das aulas em grupo. Comecei a fazer academia, comecei a fazer dieta, comecei a emagrecer. E a Jaque, a Jaque virou minha personal. Ela me dava aula na academia. E eu também, a Jaque já atendia com estética, com massagem. E aí eu fazia tanto o treino com ela quanto a drenagem. Comecei a fazer. E aí que eu eu me apresentei pro mundo da estética, do autocuidado. E eu realmente gostei daquilo, mas até então eu gostava como cliente. Tá, já tô falando um monte aqui, mas... Já se apresentou, né? Já se apresentou. Não, nem cheguei ainda como é que a gente abriu Esse é o despertador. Quando bater 1 minuto, a gente corta o microfone dela e a gente começa a falar. Tá, não, mas vou chegar lá. Isso foi em 2012, tá? Aí em 2012 eu emagreci com atividade física, com dieta, com a ajuda da Jaque. E a gente virou muito amigas também, então... Faz 10 anos. 10 anos. E aí me formei em 2014 em arquitetura. Tá, e estava frustrada com a minha profissão, mas, enfim, perdi o peso em 2012 e mantive aquele peso em 2013 e 2014. Quando eu me formei em 2014, eu resolvi que eu ia fazer um intercâmbio. Tá. Aí, no ano de 2015, eu fiz o intercâmbio, morei em Dublin, na Irlanda, e lá caiu, assim, um curso de estética para fazer, de massoterapia. Meu Deus! E aí eu resolvi fazer, minha mãe disse, faz, porque se é isso que tu gosta, pra ver se tu descobre o que tu gosta, porque na verdade eu tava sem propósito, né? Sim, perfeito. Então aí eu fiz esse curso de estética e me apaixonei. Aí liguei pra Jaque e disse, Jaque, quando eu voltar pro Brasil, a gente vai abrir uma estética e vamos trabalhar juntas. E aí a estética foi tomando forma enquanto eu ainda estava fora. Tava lá na Irlanda, a gente escolheu o nome. Não conta a tua parte pessoal de quando eu estava lá na Irlanda, que a gente vai contar isso depois, tá? Enfim, foi assim que a Remodele... Foi assim não dá spoiler, por favor. Foi assim que a Remodele surgiu. Então, aí eu voltei pro Brasil, cursei a pós-graduação em cosmetologia estética, fiz outros cursos na área e assim surgiu a Remodele, então. E foi assim que eu fui apresentada para a estética. Foi num processo pessoal de meu autoconhecimento. de autoconhecimento. Isso, exatamente. Quando tu chegou, na verdade, assim, ela chegou conhecendo a Remodele. Ela a gente montou a estética, eu aqui e ela lá. Gente, que legal. Que legal, eu não processo. sabia. Eu tinha uma sala que eu atendia sozinha, assim, era uma sala bem pequena. E aí surgiu a sala da frente, assim, foi muito pra ser, né? E eu liguei pra Raquel, tem a sala pra nós, é essa aqui. Aí a Raquel, já que será, mas eu tô longe. E ela, não. Aí eu falei com a tua mãe, lembra? Tua mãe que nos... E aí a gente montou, então, a Remodele, o nome foi criado, tudo
Como é legal, né? Quando a gente consegue achar o nosso propósito, tem alguém parceira, assim, pra pegar junto com a gente, né? Porque exatamente isso. Não, ela caiu de paraquedas, assim, né? Eu digo, bom, eu cheguei em Pelotas no sábado e na segunda-feira eu tava dentro da clínica trabalhando. Que legal. Atendendo. Tá aí onde entra a Letícia. Aí nós precisávamos de uma fisioterapeuta maravilhosa e super técnica. E que aguentasse toda essa Eu já ia ter mais calma também, mais calma, né? exatamente. Um equilíbrio. A gente vai sempre empurrando, assim, né? E ela vai. Então te apresenta pra gente, Letícia, por favor. Então, eu sou fisioterapeuta, estou formada há 10 anos. Há 8, mais ou menos, na área da estética. E há 5 anos com as gurias. E também, quando eu decidi fazer a fisioterapia, nunca pensei na área da estética. O objetivo foi a reabilitação. A parte de traumato, de neuro. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho mesmo, que eu senti muita dificuldade, principalmente do retorno financeiro, na área da traumato e da neurologia. Então, eu comecei a ir para o Pilates, que foi o que eu gostei muito, e até hoje eu trabalharia de boas, assim, mas a dermatofuncional, a fisioterapia dermatofuncional me atraiu tanto que eu acabei deixando aos pouquinhos as outras áreas da fisio. Até 2019 eu atendia a domicílio ainda pacientes idosos com Parkinson, junto com a estética, mas aí agora eu foquei só na estética. Só na estética. Uhum. Então, assim, o nosso tema de hoje, né, é sobre nutrição, comportamento e estética. Vocês já se apresentaram e eu quero saber de vocês. Por que vocês acham que a procura, hoje em dia, pela estética, ela tá tão grande e muito maior, né, dos últimos anos? Já vem crescendo. E hoje em dia, o mundo da estética, ele é o que mais tem rentabilidade, né, o que mais gira, né, financeiramente, dinheiro e investimento. Eu acho até uma questão engraçada, que para muitas coisas a mulherada não tem grana, mas para investir naquele procedimento estético que incomoda, eu vou dar um jeito. Eu vou parcelar, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou fazer o que for, eu vou dar um jeito. Então, eu quero saber do ponto de vista de vocês, o que vocês acham que existe por trás dessa busca tão grande, hoje em dia, por procedimentos estéticos? Eu acho assim, ó, que tem os dois lados, né? Tem um lado positivo, né? Que a pessoa acaba tendo esse autocuidado para se gostar, para ficar mais feliz. E tem a questão da autocobrança também. Eu acho que é muita gente postando muita coisa no Instagram, nas redes sociais. A gente tem aquela autocobrança de querer fazer também. Então, tem dois lados. Tem um lado bom, né? Dessa procura. E o lado também que a gente tem que cuidar, assim. A gente vê muito isso lá na estética, né? A gente já consegue assimilar, assim, as duas buscas. Tem aquele autocuidado saudável, né? Que eu acho que é muito importante tu te olhar no espelho, te sentir bem. A mulher tá tirando um tempo, principalmente as mulheres, né? Tirando um tempo para elas. Muitas vezes a gente vê na estética que aquele momento dela, nem que for uma vez na semana, nosso carro-chefe é a massagem. A gente vê que aquilo é o momento dela relaxar. Quase uma sessão de terapia, né? A massagem. É terapêutico. É. Mas eu acho também que tem essa parte aí do autocuidado também, de ver muito isso. Hoje em dia tá muito em alta a parte das redes sociais, a gente acaba tendo essa busca muito maior de se cuidar. Num sentido, às vezes, não tão bom, né? Uma autocobrança. E também sempre se comparando e querendo ser melhor, ou querendo ficar que nem a blogueira fitness, ou querendo ficar que nem... almejando algo que, às vezes, não é compatível com o biotipo corporal daquela pessoa, com a genética. Então, tem várias... É isso que tu quer dizer, isso, no hoje é o sentido nosso... ruim. no ruim é essa parte, assim, que a gente tem que ter o cuidado. Quando a pessoa vem buscar um tratamento estético, a gente tem que deixar bem claro e tentar entender o que ela está buscando. Porque, às vezes, ela busca comparações. A gente vê muito isso na estética. Elas vêm comparando. Eu quero ficar assim. Eu quero esse antes e depois. Qual tratamento essa pessoa fez para celulite que eu tenho, quero ficar também. Sei. E não levam em consideração tudo que existe por trás, né? Porque aquela pessoa fez aquele tratamento, mas ela pode ter um autocuidado fora a clínica, né? Que é muito diferente. Fora a questão genética, fora a questão de treinamento, né? Fora a questão de flacidez, enfim. A composição corporal daquela pessoa é completamente diferente da minha para eu querer me comparar. E eu acho que isso do mundo do Instagram, das mídias, da comparação também é muito mentiroso. Porque vende muitas vezes o procedimento estético como uma porta de entrada, né? Como uma resolução para tudo,
quando, na verdade, se existe muito mais por trás, né? Claro. Então, a indústria também vende, muitas vezes, algo que não é real. E isso vai gerando frustração. O que eu sempre tento passar no consultório é que qualquer procedimento que tu vá fazer, ele tem que ser ou como um ponto de autocuidado, como vocês citaram, né? Porque tem uma parte do teu corpo que realmente está te incomodando e que tu sabe que tu já fez todos os cuidados necessários por trás, tu já te esforçou para aquilo e tu quer ajustar a cereja do bolo, sabe? Tu quer colocar literalmente a cereja do bolo, tu quer melhorar o que tu já sabe que tá bom, tá ok. Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes a pessoa tá toda bagunçada, não dorme direito, não toma água, não come bem, bebe horrores, não treina, mas ela insiste em fazer o procedimento e gasta horrores com o procedimento. E aí fica frustrada, fala que o procedimento não deu certo, que a clínica não é boa. Tem essa visão e tem também, hoje, assim, ó, a maioria das clientes também vem buscando aquele momento de relaxamento, assim, para ela relaxar, para ela ter aquele momento único dela. Então, tem esse autocuidado consigo. Então, a gente tem esse tipo de cliente, né, que vem buscando esses milagres, né, que a gente tem que explicar. Então, a gente tem sempre uma avaliação, a gente conversa muito com os nossos pacientes e a gente é bem claro em relação a isso, Andressa, porque a gente conversa, a gente tem todo um suporte nutricional também, então a gente vai encaminhando, a gente sempre explica que é uma lapidação, na verdade, né, estética. A gente vai melhorar dentro do que a estética consegue. Né? Então, mas o que acontece também é que, como a gente faz bastante mídia dos tratamentos, posta bastante antes e depois, às vezes as pessoas acabam nos buscando pelos resultados. E isso é ótimo. Porém, a pessoa chega lá e diz, eu quero fazer tal coisa. Porque a gente, né, foi lá e postou uma foto do tratamento referente a tal coisa. A pessoa chega lá, eu quero fazer tal coisa, porque olha esse resultado que eu vi. Só que aí a pessoa chega lá e a avaliação é o ponto de partida, é o principal, entendeu? Ali eu vou conhecer a pessoa, vou saber tudo que ela está buscando, vou ter que investigar tudo que ela tem, se tem alteração hormonal, se não tem, enfim, tudo. E às vezes a pessoa tem uma vida sedentária ou tem alguma alteração de hipotireoidismo, sei lá, sempre alguém tem alguma coisa, entendeu? Ou tem até, a gente estava falando, preguiça, né? De fazer atividade física. Então, às vezes, as pessoas chegam lá com vontade de fazer tal coisa, porque quer chegar naquele objetivo, mas não é possível, muitas vezes, não é possível a gente entregar aquilo que a pessoa está buscando. E a gente tenta ser o mais claro possível na avaliação para não ter problema futuramente, né? Porque a gente avalia, faz o tratamento, reavalia e vê a necessidade de dar andamento no tratamento ou, né, de dar alta, vamos dizer assim, ao tratamento estético. Mas e tem gente que fica nessa busca incessante e não se dá conta que não é aquilo ali, né? Que é o que a gente estava falando, que é o todo fora que a gente precisa, né? Alimentação, ingesta de água, atividade física. E só para acrescentar, isso que a Jaque falou de lapidação e até mesmo tu falou que é a cereja do bolo. Uma das perguntas que a gente faz quando a gente está avaliando a paciente é se o que está incomodando ela, a gente sempre pergunta, já esteve mais magra ou com menos peso do que tu estás agora? E isso é algo que segue te incomodando mesmo quando tu estás mais magra, para a gente ver o que de fato a gente consegue tratar ali, ou que só se a paciente mudar hábitos alimentares, atividade física, se aquilo resolveria. Aí geralmente tem pacientes que dizem, pois é, quando eu emagreço, melhora. Ou tem pacientes que não. Mesmo quando eu tô magra, segue o culote me incomodando, ou eu sigo com aquela pochetezinha, e aí sim que é a hora de entrar com um tratamento estético. Então a gente alinha toda isso, a expectativa da paciente antes de ir pro tratamento estético, a gente alia. A gente gosta também de falar muito sobre os mitos que tem na estética, porque tem gente que chega lá acreditando ainda que vai tratar a gordura localizada com massagem. Que massagem quebra a gordura. Isso é algo que ainda a gente escuta, a gente vê nas mídias. Então, tudo isso a gente gosta de... Eu tenho pacientes que gostam de fazer massagem antes da avaliação, porque acham que a avaliação vai ser melhor. E aí eu digo, olha, tu vai perder peso na balança, tuas medidas podem ficar menores, mas isso não vai me mostrar a realidade, né, do que realmente tu conseguiu fazer nesse momento que a gente teve afastado e tu deveria ter cumprido com o teu plano. Eu acho que isso a gente pode comparar muito também com cirurgia plástica, né? Que quando as pessoas buscam a cirurgia plástica para resolver aquilo que de fato incomoda, então uma mulher que já está com mais idade, que tem uma gordura localizada que nunca resolveu de fato, né, que
tá incomodando, que sabe que mesmo com academia e alimentação vai ser difícil resolver, ou enfim, N motivos que a gente sabe que não teria uma solução, né, muito direcionada com o exercício e com a dieta, porque é algo mais muito minucioso. Tudo bem. Agora, quando é um procedimento onde a pessoa muitas vezes não tentou fazer, né, tudo que deveria ter sido feito e que é um facilitador, eu sempre tento trabalhar isso no consultório. Tudo bem tu querer o facilitador, porque nós somos seres que buscamos sempre esse caminho mais rápido, mas depois, pelo menos, faz valer a pena. Porque eu trato muitas mulheres que depois da cirurgia plástica colocam tudo fora, né? Colocam todo o resultado, toda aquela recuperação, tudo fora por não ter conseguido mudar comportamento, né? Então, conseguem chegar no corpo que elas idealizavam esteticamente, mas não conseguem manter, porque a parte comportamental ou emocional delas não estava pronta para aquele tipo de procedimento, né? Então, em seguida, é posto fora. É que quando a gente fala também da questão da preguiça, é que muitas mulheres, elas querem ser emagrecidas, né? E não emagrecer. Esse é o mais e é o que difícil, acontece lá na estética. Às vezes, porque é muito mais fácil deitar na maca e contar que a gente faça tudo por elas do que ir fazer uma reeducação alimentar e fazer atividade física. A gente já fez um protocolo, assim, e é um protocolo muito bom para emagrecimento, e a gente tem que... É muito difícil de implantar isso nelas, onde entra atividade física e reeducação alimentar, assim. Então, no que tu fala isso, mas e aquele outro procedimento? O que é? Então, é bem isso, 90% das nossas clientes, elas querem ser emagrecidas. Sim, é um facilitador, né? E eu sempre gosto de citar isso no consultório. Existe algo que dinheiro nenhum compra, que é o emagrecimento contínuo. Porque tu pode fazer a cirurgia que for, tu pode comprar o medicamento que tu quiser, tu pode buscar qualquer recurso. O que vai fazer tu te manter magro a longo prazo? É o teu comportamento. Tem pessoas que não têm indicação muitas vezes e fazem cirurgia bariátrica e voltam a ganhar peso. Por quê? Porque não mudaram o comportamento. Então, o comportamento, a disciplina, não é o financeiro nenhum, não é procedimento nenhum, nem cirurgia que vai fazer com que tu consiga manter, né? É a tua disciplina diária, é o teu comportamento, e aí envolve aspectos emocionais, psicológicos, né? Comportamentais, ambientais, a gente sabe que é muito mais complexo do que a gente gostaria que fosse, né? Mas é importante também saber trabalhar até com a frustração delas, né? O que elas esperam, o que elas realmente vão conseguir ter. Essa questão, hoje em dia, assim, para nós, tá bem mais tranquilo, né? Nesses 6 anos de Remodele, e eu há mais de 10 anos trabalhando com a parte da massagem, hoje a gente consegue, então, diminuir um pouquinho isso pela essa conversa que a gente tem antes. Então, sinceridade. A gente já alinha, exatamente. Então, tu vai lá, Andressa, tu vai ter uma avaliação, a gente vai conversar contigo e a gente vai falar os tratamentos e qual vai ser a tua possível melhora. Então, a gente nunca vai vender um protocolo sem avaliar. Então, a gente conversa, vê flacidez, biotipo, tem N fatores, né, na nossa avaliação para poder falar qual vai ser mais ou menos o resultado. Então, a gente já deixa tudo alinhado. Não é simplesmente porque a gente já se frustrou muito, né? Porque, assim, muito mais do que o paciente quer o resultado, a gente quer entregar o resultado. Claro, mas né? a gente também, como profissional, tem um limite, né? Isso, exatamente. Então, a gente fica naquela, né, querendo ver o resultado também, frustrados também quando não entrega o resultado que a gente espera. Então, por isso que hoje a gente alinha tudo certinho. E o contrário também acontece. Às vezes chega pacientes perfeitas lá, com um corpo maravilhoso, que tu olha e não tem nada. Eu mando pra terapia, né? Eu digo, amiga, tu não precisa de tratamento. Olha só, quem sabe a gente vai fazer um acompanhamento multiprofissional. Tem tudo isso. Faz também. uma massagem, relaxa, aproveita teu tempo, mas não, né? Aí começa um outro fator. Autoimagem. Por que a pessoa tá buscando isso, né? Aí começa aquela cobrança excessiva. Às vezes pode ser um transtorno de imagem, ou pode ser que aquele momento é uma busca para um autocuidado que, na verdade, nem é o resultado estético que ela está procurando, né? Mas é o poder se cuidar, sentir que está conseguindo fazer algo para melhorar. Porque muitas vezes ela não tem a ideia de que ela não pode ir além. Ela acredita que pode, né? Então, a gente, claro, que tem que ser sincera e falar, olha, eu também tenho pacientes que dificilmente vão ter uma evolução absurda de composição corporal porque já estão num ápice dentro do que elas podem fazer.
Então, a gente começa a entrar num processo mais de manutenção, né? De entendimento de como conseguir manter a longo prazo. Mas aí é quando a gente vai conversar mais a fundo, existem outras buscas, né? Por que elas estão buscando aquilo e colocando tanta energia naquilo? Normalmente é por algum ponto de vista ou por alguma falha, digamos assim, pessoal, né? Ou no relacionamento, trabalho, ou tá passando por algum momento mais depressivo, enfim, que justifica, né, essa busca à perfeição, porque é uma busca à perfeição, né? A própria autocobrança que a gente já conversou por conta das redes sociais também, né? A comparação. A comparação é... E é engraçado, porque quem vive as redes sociais, quem trabalha com isso, sabe o quão ela não é de fato verdadeira, né? Como ali é postado, é mostrado o que querem que vejam, né? E não muitas vezes de fato o que é, né? Tanto que existe não sei quantos filtros e aplicativos que tu vai fazer, vai mudar a foto, vai mudar tom, entende? Uhum. E aí muitas vezes tu olha uma pessoa, tu cria uma imagem, né? Tu idolatra aquilo como se fosse real. E não é, porque todo mundo vai ter os seus defeitos, né? E a perfeição, muitas vezes, ela vai ser sinônimo de algo que é irreal, né? Mas a mulherada, no geral, tá sempre buscando, né? Tuas pacientes também, com certeza. Sempre tem aquela, eu quero aqueles 2 quilos, eu quero... Sim, sempre, com certeza. Né? É uma busca sem fim, na verdade. Nunca... Tu vai chegar, tu vai tratar aquela celulite, vai tratar aquela flacidez, mas tu vai sempre querer mais. Com certeza. É uma busca sem fim, na verdade, essa parte da... E como tu disse, as redes sociais, elas são só um recorte da nossa vida, né? E a gente quer sempre mostrar o melhor. Dentro da estética, até tem várias pacientes nossas que se inspiram muito na Jaque, a questão do pós-parto, que a Jaque, quando teve neném, ela voltou muito rápido ao peso, ao corpo dela. E aí muitas pacientes se inspiram na Jaque. E aí ontem mesmo ela ainda me disse, pois é, mas teve vários momentos que eu tava chorando em casa por conta de amamentação. Exatamente. Mas ela não vai postar isso nas redes, Com certeza. A parte da alergia mesmo, eu fui falar depois, quando passou... Já tinha passado. Aí eu conseguia falar. Mas ninguém não sabia quando eu passava a noite, assim, claro. Então ninguém... A gente não posta tudo, a gente não posta... E mesmo assim, quando falava, chorava, né? Até eu começar a chorar. São coisas que mexem com a gente, né? Mas é isso, não tem... Aí o que as pessoas viam? A Jaque consegue treinar, a Jaque consegue voltar ao peso, a Jaque consegue trabalhar. Mas a Jaque não tinha preguiça. É verdade. Semana passada... Eu atendi uma menina, tava falando de peso com ela. E aí eu disse, porque eu já tive problema com excesso de peso. Aí ela disse, eu não acredito. Eu disse, eu já tive compulsão alimentar durante muito tempo. Até hoje eu faço tratamento para não ter recaídas, porque é algo que eu tenho que estar sempre em alerta. E ela disse, eu nunca imaginei, até porque tu trabalha com isso há muito tempo, eu achei que tu sempre tinha sido assim. Eu disse, não, pra eu me manter num peso, eu passei muito trabalho, mas eu não vou ficar expondo, né, depois de um episódio compulsivo numa rede social. Olha só, pessoal, eu acabei de ter um episódio compulsivo. Exatamente. Assim, não é assim. Então, eu tento abordar isso de uma forma diferente, né, passando conhecimento, ajuda pra quem precisa, mas não expondo muitas vezes as minhas situações. E é o que acontece com muitas pessoas. Mas é verdade, imagina, tu vai olhar pra Andressa, como assim tu não vai conseguir, tu vai ter, não tem controle na alimentação, não tem, né? A gente acaba... Mas sabe que, assim, as pacientes, as clientes nossas lá, eu escuto bastante a questão do desabafo, né, quando elas procuram um tratamento estético, e muitas falam, assim, da questão de ter vergonha do corpo, de não botar o biquíni pra praia, usar só maiô, ou usar sempre uma saída de praia, enfim. E eu tento ajudar de alguma forma, até eu tenho que buscar um conhecimento melhor para poder conduzir, para auxiliar mais nisso, entendeu? Porque aí eu tento falar, não, mas tu não pode pensar assim dessa forma, tu vai fazer o tratamento estético justamente para melhorar isso, mas não deixa de curtir tua praia, né? E aí elas falam, tu fala isso porque tu é magrinha. Aí eu fico pensando assim, realmente eu não estou na pele dela para sentir e o que ela está sentindo, mas eu vou fazer o possível para tentar melhorar isso, né? Fazer o meu trabalho. Aí é o que eu sempre falo na avaliação, me ajuda que eu te ajudo, né? Uhum. Então, assim, claro, tem toda aquela questão que às vezes... enfim, a gente com a estética não consegue melhorar muito. Eu sempre pergunto a questão da expectativa. A gente vai conseguir melhorar tantos %. Então, assim, eu já te digo para te não criar tanta expectativa, mas a gente vai fazer o possível, eu vou fazer a minha parte, faço a tua. Mas é ruim nesse sentido, assim, de às vezes
por eu não ter passado por isso, de sobrepeso, ou de já ter tido alguma gestação, né? Eu fico meio que assim, tá, mas eu vou fazer minha parte, mas eu queria tanto que as pessoas tivessem a consciência que não é só isso, entendeu? Isso não é tudo. Tu deixar de curtir uma praia com a tua família, com amigos, ou entrar no mar porque tu não quer expor o teu corpo, entendeu? Uma coisa que, pra linkar com o que tu tá dizendo, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto, tá? Eu trabalho muito sexualidade também dentro do consultório com algumas mulheres, porque o estar se sentindo mal com o seu corpo afeta quase que 100% uma relação sexual, né? Com marido, namorado de anos, imagina com pessoas novas, né? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre elas, sobre o contexto que elas estão vivendo, eu sempre pergunto, como que anda a tua autoestima? Como que anda o teu amor próprio? Porque se tu não tem isso bem trabalhado, é difícil, tu pode chegar no peso que tu imagina, tu pode fazer o procedimento que tu quiser, tu não vai conseguir, entende? Te enxergar e te sentir melhor. Antes de fazer uma cirurgia e colocar silicone, eu tinha muito problema de autoimagem comigo. Eu tive vários problemas na adolescência, tanto que eu tive transtorno alimentar, né? Eu cheguei aos 42 quilos, tá? Imagina, eu tinha 20 quilos a menos do que hoje. E eu lembro direitinho que depois da cirurgia, eu tava muito magra como eu queria, eu tava com silicone, eu tava com a calça que eu queria. E a minha mãe é psicóloga. E eu olhei no espelho e eu comecei a chorar compulsivamente. E ela disse, o que houve? E eu falei, eu não tô feliz. Não era isso que eu queria. E ela, como assim não era isso que tu queria? Eu disse, não era isso que eu queria. Agora eu tô entendendo quando as pessoas me explicavam que a felicidade estava aqui dentro. Porque eu tava exatamente como eu imaginava. Mas eu achava que chegando lá, eu ia resolver os meus problemas. E não. Eu não resolvi os meus problemas. Porque eu ainda tinha muitas questões que eram pessoais para resolver. E isso é algo que eu sempre tento tratar, independente da pessoa que chega no consultório, normalmente me buscam para perda de peso, né? Que a perda de peso que tu vai ter, ela vai te ajudar a melhorar a tua autoestima, mas tu tem que trabalhar isso de acordo com os teus valores. Porque se tu não tiver muito forte os teus valores, não importa o corpo que tu vai ter. Tu vai ser uma pessoa que não vai estar te cuidando. E aí tu não vai conseguir te expor numa relação sexual, te amar, te dar carinho. Tu não vai conseguir linkar isso, porque tá faltando algo que é muito maior, né? Ao mesmo tempo também a gente tem assim, não é tão seguido, tá? Mas chega a nos encher assim o coração, porque chega aquelas clientes que tu vai avaliar, que a gente vai avaliar e falar com elas, e elas buscam uma melhora super consciente. Acontece, assim, não é tão seguido, mas acontece. Aí elas chegam e mas eu acho que teu caso, porque tem casos de flacidez de pele, que é caso cirúrgico, a pessoa emagreceu 20, 30 quilos, não tenha. E elas chegam e falam, não, eu não quero ir para uma cirurgia, eu sei que tu vai me ajudar pouco, eu sei que vai melhorar o aspecto da minha pele, elas vêm super consciente. Isso é muito bom, né? E elas chegam e falam assim, não, eu quero só melhorar o aspecto que eu vou me sentir melhor. É pra mim. Eu sei que o meu caso é cirúrgico, elas se enxergam assim, elas só querem melhorar e vai estar tudo bem. E é aquela melhora vai tá bom pra elas. Então, a gente tem essas pacientes também. Já tem uma certa maturidade e consciência, né? E tá tudo bem pra elas vão melhorar e aquela melhora que a gente consegue, tá ok, elas estão se amando. Mas elas são minoria, né? São minoria. Mas tem, como eu disse, enche assim, sabe? Quando vem essas clientes, que é o que realmente deveria de ser, né? E como lidar com pessoas faz a gente melhorar muito como pessoa também, né? Sim. Eu lembro que no começo da Remodele, assim, a gente cometia vários erros. E não era nem erro técnico, era erro de empatia, de falta de conexão. Teve um dia que eu fiz uma avaliação e realmente era um caso cirúrgico. E eu não tive... eu não tive jeito pra falar pra paciente que era... Eu fui grossa. Tá? Isso foi no primeiro ano de empresa. Eu falei, não, tá só cirurgia. A Andressa estava do lado, na outra sala, e eu me tremia. Eu digo assim, como? O que a minha sócia tá fazendo? Onde é que eu fui achar essa sócia, pelo amor de Deus? E eu até queria saber quem é, que faz 5 anos, sabe? Eu fui completamente... desculpas. Eu fui completamente, eu não tive empatia nenhuma, porque quando ela tava querendo uma hora pra se cuidar, e
eu pensei no abdômen dela na hora e falei, não, é só cirurgia. Já. E a Jaque, Raquel, como é que tu vai falar isso assim, desse jeito? Que falta de empatia, sabe? Então, e aí nisso eu fiquei pensando e foi uma coisa que eu melhorei bastante na maneira como falar. Da mesma forma que a Jaque também. E ó, Toda vez que aparecia brigar uma ali. paciente, vamos lavar a roupa suja aqui. Que aparecia uma paciente acima do peso, não sei o que, a Jaque assim, vai pra esteira. Tia, ela mandava todo mundo pra esteira. Não, entendeu? mas é verdade, né? Assim, Mas ó, ajudaria. É muito fácil, entendeu? Vai resolver claro. os problemas, tu vai pra esteira. Aí eu que sempre tive problema de engorda, emagrece e perda de peso, eu chamei a Jaque na sala e falei assim, tu para de mandar as pessoas pra esteira. Porque não é assim. Não é assim, porque se fosse só ir pra esteira, Jaqueline, eu nunca ia ficar engordando e emagrecendo, porque eu tô sempre na esteira. É que a gente começa a medir as pessoas com a nossa régua, né? Porque assim, eu nunca tive dificuldade, eu sempre tive aquela questão. Eu quero perder 4 quilos, quero, sabe? Mas nunca era aquela questão. Então, assim, se eu quero, eu vou pra esteira. Muito leonina sempre. Maravilhosa. Se eu quero, eu vou conseguir. E eu tinha essa ideia de todo mundo que tá errado. Então, ao longo dos anos... A gente vai se melhorando muito quando a gente lida com pessoas, Isso, né? outra coisa que a gente cometia, assim, um erro no início, assim, da estética, porque hoje a gente consegue entender mais e a gente vê que a pessoa busca a estética muitas vezes, tanto pra parte estética, mas a gente acaba virando uma psicóloga, né? Elas vêm pra desabafar, elas vão contar da vida delas, Claro. assim, choram. O que mais fazem é chorar na maca. Tem muito. E aí a gente aprendeu também que muitas vezes a gente tem que cuidar, porque chegava uma paciente, a gente fazia um xerox, assim, um raio-x, a pessoa olhava tudo que a gente podia melhorar ali, né? E a gente já dizia assim, não, aqui vamos tratar celulite, vamos tratar flacidez aqui, e essa gordurinha ali, só que daqui a pouco ela não tava nem vendo aquela gordurinha E ali. a gente começa a apontar defeitos. Não que, Mas é que isso a gente aí. aprende na prática, né, Isso, gurias? então Isso ao não adianta. longo dos anos isso a gente Ninguém começou... nos dá um manual de como é, Então, né? hoje a gente chega a paciente, a gente já pergunta pra ela o que tá te incomodando. E a gente foca naquilo dali. Perfeito. E deu? E quando a gente nunca passou por isso, também é mais difícil. Eu acho, se algum paciente estiver escutando e me corrija, né? Eu acho que eu sempre tive muito esse cuidado, porque eu passei por muita frustração em relação à minha imagem. Então, eu sempre cuidei muito como que eu ia passar isso para as pessoas, entende? Do tipo, eu quero perder, 20 quilos até o final do ano. Eu nunca vou falar assim, não vai dar. Porque eu já passei muito por essa frustração. Então, eu tento mostrar que vai ser difícil, mas a gente pode tentar chegar no teu melhor. Ou uma paciente que está muito preocupada, com o culote, mas ela está com uma gordura visceral que é risco, né, cardiovascular, resistência à insulina, que eu preciso focar naquilo. Eu vou tentar sutilmente mostrar a importância de diminuir essa circunferência. Sem apontar. Porque às vezes a forma como tu fala, isso pode mudar para sempre a vida de uma pessoa. O meu transtorno foi desencadeado por uma frase. Teve uma frase na adolescência que eu escutei e que aí eu relacionei uma traição que eu tinha passado, que tinham me traído com 15 anos, com o meu excesso de peso. Pronto, se eu emagrecer vai dar certo. Entende? E eu nunca vou esquecer da frase, da pessoa, e essa pessoa nem imagina que isso desencadeou tudo em mim. Então, às vezes, tu tá tão sensível, ou tu tá só esperando um gatilho, inconscientemente, né? Um gatilho para começar toda uma sistemática doente, né? Numa busca incessante, ou por perfeição, ou por emagrecimento. Por isso que, vou puxando pro meu lado, as dietas mesmo, que são rápidas, elas não tão certo, porque elas pegam gatilhos de pessoas que estão precisando exatamente daquilo naquele momento, né? Não estão tão ficcionadas naquilo, não estão nem um pouco preocupadas com o que vai acontecer depois. Não é uma mudança de vida, é só aquilo. A parte estética, eu tô preocupada agora em resolver isso, porque acabei com o meu namorado e a atual dele não tem a barriga que eu tenho, então, mas 15 mil, azar, eu vou dar um jeito. Mas tem uma busca bem grande lá na estética por tratamentos rápidos, né? Meu casamento é daqui 30 dias. O casamento, ou assim, festa, ou quando a gente posta antes e depois, e o tempo que a pessoa conseguiu, elas não tentam nem saber o que foi feito, se a pessoa fez dieta e atividade física junto, né? Ela diz, eu tenho tantos dias, eu quero isso, e aí eu fico pensando, mas e o que tu vai fazer?
Qual é a tua parte que tu vai fazer? E assim, a gente consegue, o que eu sempre falo, né? A gente vai conseguir atingir o objetivo, ok, vai. Mas na estética, se a pessoa não tem, que é a cereja do bolo, é a lapidação corporal, se a pessoa não fizer a parte, o básico, que é a alimentação e a atividade física, não vai se manter, ela vai conseguir o resultado ali para o casamento, para a formatura. Viu? É por isso que eu mando pra esteira. Entendeu? Errado, eu não tô, viu? Terapia! Então, né, a gente... assim, ó, eu tento ser o mais clara possível. Eu acho que às vezes eu sou até demais. As É gurias grossa. sempre Ela quer dizer que às vezes ela é grossa. Às vezes as gurias já me chamaram a atenção muito disso, sempre, desde que eu entrei na estética. Mas é pro lado bom, entendeu? É pra tentar alertar, mas minha filha, Sim, não entendeu? vender uma expectativa que daqui a pouco vocês não vão conseguir vender, né, entregar isso para cliente, não por culpa do procedimento, mas porque não dá tempo, né? Sim, não dá, tempo. Tem coisas que não encaixam, não adianta. Falando um pouquinho de autoestima, não foi nada combinado, tá? Que vai me olhar. A gente teve um episódio, assim, faz muito tempo, tá? Eu posso citar que faz bastante tempo. Que me marcou muito. Foi do marido ir buscar o procedimento pra esposa. Foi assim, o que mais nos marcou, né, Raquel? Foi um... Meu Deus. Não, foi assim... Sem ela saber? Ele foi conversar com a gente, tá? E aí a gente explicou que a gente precisava conversar com ela pra ver. E ele começou a relatar, assim, foi grosseiro. Falou que, ela tem que emagrecer. Ai, meu Deus. E aí... Tomara que ela não esteja mais com ele. Não, e aí, o que aconteceu? Aí ela veio, a gente avaliou, né? E ela, só que assim, ela não queria. Ela não tava buscando aquilo. Era ele que queria. Meu Deus. Então é óbvio que a gente não vai conseguir entregar um resultado se a pessoa não tá buscando aquilo ali. Ela tava ali se ela só tivesse porque... pedido, né? Olha, isso ela não falava nada. Ela só concordava com a gente. Só concordava com o que ele dizia. Só que a gente explicou tudo pra ela e ela não ia fazer. Ela não tava cuidando da alimentação, ela não tava fazendo absolutamente nada pra melhorar aquilo ali. Né? Pelo contrário, acho que mais ansiosa ela ficou e mais ela comeu. E aí, assim, ele queria um resultado milagroso. Ele chegou a falar assim, não sei quantos anos eu tô com ela e eu não deixo ela botar um biquíni pra ir comigo pra praia. Mas é que aí entram outros contextos, né? Aí tem que ir pra terapia, né? Mas não tem que ir pra terapia. A menina, coitada, tem que ir pra terapia pra poder se resumindo, claro que ela não queria, ela não se ajudou, porque ela não deu resultado. Porque ainda tivemos que fazer reunião ainda que ele queria o dinheiro de volta. O que acontece? Aí entra um contexto de que é um relacionamento com certeza abusivo, emocionalmente, conturbado. Ele tá criando uma expectativa estética nela. Aí não é nem a pessoa que não vê os seus valores, é o babaca que tá do lado, né? Mas que pra não vocês enxerga verem os que seus é valores. complicado, não é assim maravilhoso, não é fácil. E relacionamento é uma coisa que mexe muito, assim, porque, assim, olha, a gente espera sempre, né, que exista, que a gente acompanhe ou chegue até a gente pessoas com relacionamentos que são saudáveis, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. E mexer com essa parte estética ou mexer com essa parte emocional da mulher, isso mexe muito, né? Isso abala muito. E tem homens que sabem exatamente que esse ponto desestrutura, né? Ou faz tempo que não elogia, ou vai lá e cutuca, critica exatamente aquilo que incomoda a mulher. Eu tinha uma paciente que faz tempo também, talvez ela até escute, mas ela não vai se importar porque é uma história bonita no final das contas, né? Que ela estava se acompanhando comigo já fazia 1 ano, a gente já tinha perdido 18 quilos. E aí um dia eu consegui chegar no relacionamento dela. E aí ela fugia do assunto, só que assim, era notório, tá? Que ela comia compulsivamente por causa do tal do relacionamento, que era um casamento. E eu falei pra ela, olha, fulana, assim, olha, não é tu que tem problema com a alimentação contigo mesma, entende? É todo o contexto do relacionamento que acaba te desencadeando essa ansiedade. E por isso tu não consegue te cuidar, porque tu tá com uma autoestima tão baixa dentro dessa relação e ele gostava dela acima do peso. Ainda por cima, ele dizia pra ela, não, e tudo bem a pessoa admirar, né, a namorada, a esposa acima do peso, tudo certo, só que ela não se sentia bem assim. Então, pô, cara, respeita, entende? Respeita que ela quer mudar. E ele fazia de tudo, ele dava surpresa em jantares, tipo, maravilhosos, mais sofisticados, sempre fazia ela comer mais. Ai, era um horror, tá?
Bom, eu sei que eu consegui falar com isso com ela. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo, Dessa, aconteceu uns problemas que eu não vou mais ir. Eu, o que eu fui falar, né? Mas eu precisava chegar nesse ponto, porque ela estava, na verdade, fazendo um investimento na nutricionista, sendo que o problema não era nosso ali, entendeu? Na parte de dieta, de cardápio, era muito mais externo, ali daquele ambiente, daquele relacionamento, para ela não conseguir ter adesão. Aí passou 1 ano, eu nunca mais tinha visto ela. Há pouco tempo atrás, eu dei de cara com ela no shopping. E ela me olhou e eu não reconheci ela. E ela disse assim, tu não tá me reconhecendo, né? Eu disse, não. Ela falou, eu perdi 28 quilos depois que eu me separei. Eu fiquei imaginando o contrário, tá? Tu falando, eu fiquei imaginando que ela tinha aumentado. Não, ela emagreceu. Sim, é que tu foi contando, eu fiquei imaginando não, a cena. Eu comecei a chorar. E aí eu fiquei muito emocionada. E eu disse, como assim, depois que tu te separou? Ela falou, tu me deu um tapa na cara, né? E eu precisei buscar terapia. Viu? Porque, tipo, tu mexeu com uma parte minha que eu não queria enxergar, mas eu me dei conta que não ia dar certo. Então, eu busquei terapia, consegui me livrar, eu tô morando sozinha, consegui perder todo o peso que eu gostaria, tô me sentindo super bem, já tô até com outro namorado. E eu disse, sério, eu não posso acreditar. Porque ela, na verdade, ela conseguiu se enxergar, entende? Ela conseguiu enxergar como ela queria se ver, como ela queria se cuidar e ver o quanto aquela relação estava sendo tóxica. E que é o que acontece muito, né? De muitas vezes se procurar essa melhora, mas não para se agradar. Foi o caso desse exemplo que eu citei, né? Ela não estava na estética porque ela queria se cuidar. Quando ela estava bem do jeito que ela estava, né? Ela não estava querendo buscar uma melhora. E ela foi obrigada a buscar o que ela não queria. E ela ficou muito tempo com vocês? Não, porque ela não queria, ela faltava, ela não ia. Acho que foi complicado para ela ir, porque ela não estava querendo, não estava buscando aquilo ali. E quando vocês vão fazer a avaliação, vocês tentam investigar ou vocês observam o perfil de personalidade de cada cliente? Sim. Como que vocês fazem essa avaliação? Vocês têm um questionário, uma anamnese? Porque até vocês fizeram uma postagem, né, sobre isso. Sobre qual é o perfil de cada cliente. Sim. Como é que é, Letícia? Na verdade, foi mais pro lado cômico, assim, de meio. Vamos falar. Eu nem lembro todos os perfis, mas tinha uns que é os clichêsão, assim, né? Que é a cliente turista, que ela vai raramente, sei lá, o tratamento dela é pra ser realizado em 2 meses, ela vai, entendi, entendeu? Entendi. Então, assim, mas na avaliação a gente consegue, assim. Mas sabe isso sobre personalidade de cada paciente? Eu até comentei semana passada, tava conversando com alguém, que como se divide naturalmente lá na estética cada tipo de paciente. Eu ia falar sobre isso. Que, por exemplo, eu tenho empatia. certeza. Eu tenho certeza que quem te procura pra fazer um acompanhamento nutricional já sabe do teu perfil comportamental. Sim. Eu fui uma que quando te procurei, que eu já sou tua paciente. Tu é minha paciente? Quanto tempo faço não vai, Raquel? Não fui mais ninguém depois que eu fui de ti. Acho bom. Minha defesa, eu fui. Muito entendeu? bem. Então. Não faz tanto tempo assim, Andrés, tá? Mas enfim. Eu já te procurei sabendo desse teu perfil comportamental, de trabalhar a cabeça, né? Porque eu também tenho meus problemas de cabeça. E eu que aguento, né? Não vamos falar sobre isso, que vai dar mais 1h30 de podcast. Sabe por que ela manda todo mundo pra terapia? Porque mandaram ela, provavelmente. Mandaram pra terapia, Eu te mandei pra terapia, não, né? Faz uns 5 anos que eu já queria ele me mandar pra terapia. Vai. E aí, não, mas então assim, a paciente que tem esse problema de efeito sanfona, de ganho de peso, que já foi muito gordinha, ou que tem vergonha, ela, e mais despachada às vezes, né, porque eu já tenho esse jeito mais, assim, brincalhão, ela acaba indo pra mim, Sim, mas empatia. é algo natural. Totalmente. A paciente já do pós-parto, porque eu não tenho filho, então eu já não sei, a conversa se encaminha mais com a Jaque. E as clientes mais cri-cri no sentido técnico é com a Letícia, né? Que é essa simpatia toda. Mas é que é perfil de personalidade. Eu sou aquela de passar amor. Eu choro junto, eu abraço. Eu sou aquela que... Jaqueline chora na maca junto. Eu choro. Eu paro a matar. Pode chorar, chora. Eu choro mesmo, converso. É quase uma sessão terapia mesmo. E eu lembro, assim, eu sou muito de guardar, assim, eu capto muito a mensagem que ela me traz naquele momento, então, eu guardo muito. Então, na próxima sessão, eu vou perguntar pra ela, e elas gostam disso. Mas eu tenho também aquelas clientes também,
Hoje a gente atende um número bem menor, né? Porque como a gente tem que administrar, a parte dos cursos também, hoje a nossa cartela de clientes está menor por causa disso. Minha da Jaque, né? Porque a gente tem outras colaboradoras que atendem... Mas a gente, de atender mesmo, horários bem reduzidos. Mas eu tenho clientes que estão comigo desde antes de ter Remodele. Né? E aí, claro, ao longo desses anos eu já sei o que eu posso falar para elas. Claro. Tem aquelas assim que eu jamais vou falar que elas aumentaram o peso ou algo do tipo, né? Mas eu tenho aquelas que gostam, que eu falo, já, como é que eu tô? Olha, fulana, vamos dar uma cuidadinha aí, porque... Perfeito. Então eu tenho, então a gente sabe lidar com esse público, mas é bem isso, eu sou a mais... As clientes da Raquel, a gente escuta as risadas, né? Então a gente sabe onde ela tá atendendo, a gente sabe a sala que ela tá atendendo, porque a gente escuta as gargalhadas em toda a estética. Mas é natural, assim, inclusive, mês passado foi uma paciente que ela... E às vezes a gente divulga e não tem... Às vezes as pessoas não respondem ou não falam conosco e a gente acha que aquilo não atingiu, né, gurias, um público, porque elas não nos contam. Mas teve uma paciente que chegou lá na recepção pra mim e falou, eu só vim aqui porque depois que tu divulgou tuas fotos gordinha... Até te contei isso, né? Agora que eu pode até... contar da que eu Irlanda. Então, Vamos lá. Conta, E aí Raquel, tua A história. paciente falou pra mim que só procurou a estética porque ela tinha vergonha. E aí ela perdeu a vergonha quando eu postei as minhas fotos acima do peso. Ela disse, se tu não tem vergonha, então por que eu vou ter? Vulnerabilidade, né? Como as pessoas têm dificuldade, né? E eu nunca imaginei que ia atingir ela nesse nível, né? Quando eu postei minhas fotos. E não que eu me orgulho, porque eu tenho vergonha assim também. Não, mas é a tua história. Mas tem muita gente que chega no consultório porque vê que eu já tive transtorno alimentar, compulsão alimentar, depressão. E aí por isso a gente fica tipo, mas... Se ela tá ali falando, né, se comunicando e já passou por tudo isso, então por que eu não posso também melhorar? Sim. Isso, querendo ou não, acaba te aproximando, né, também. Te aproxima, mas ao mesmo tempo tu deve ter uma autocobrança contigo mesmo. O que foi que aconteceu com a Raquel quando ela veio da Irlanda? Aquela questão, estou na estética e como que eu não vou conseguir emagrecer? Né, Raquel? Tu teve essa parte, teve né? essa e tem até hoje, né? Nossa, não, porque a gente passa a se cobrar mais quando a gente trabalha com isso. Eu entendi na terapia que inconscientemente eu escolhi nutrição pelos meus transtornos alimentares, entende? Porque eu sempre quis ser muito, 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 muito magra. Então, eu pensava assim, se eu fizer nutrição, eu vou aprender a ser magra. Porque eu não sabia ser magra sem fazer nutrição. Só que depois tu vê que não tem nada a ver. Porque uma coisa é tu saber técnica, outra coisa é tu colocar em prática, né? Mas eu tinha essa ilusão. Mas inconscientemente, eu acho que eu escolhi a nutrição porque é uma forma de me manter na linha, com certeza. Mas mesmo assim... A parte emocional e comportamental da gente, ela grita muito mais alto. Tanto que nos primeiros 3, 4 anos de atendimento, eu seguia tendo episódios compulsivos. Eu engordei 17 quilos. Eu não me dava conta. Eu trabalhando com isso. Eu falava, ajudava as pessoas, todo mundo perdia peso. E isso, pra mim, era uma agressão pra mim mesma, muitas vezes. Porque chegava uma paciente, sei lá, em março, e ela queria perder 10 quilos até dezembro. E aí eu pensava, eu vou começar junto com ela. Pensava sozinha, né? Porque eu também queria perder 10 quilos até dezembro. E aí chegava dezembro, ela tinha perdido 12, sei lá. Eu tinha perdido 2. Porque ela levou a sério o meu trabalho. E eu não conseguia me levar a sério. Então eu passei por muitos processos, assim, muitos dentro do meu trabalho, pra ir entendendo. Por isso que eu gosto tanto da parte de comportamento. Porque eu sei que não é fácil. Não é bem assim, pra muitas pessoas, né? Só colocar na cabeça que vai dar certo e ir pra prática. Porque tem todos os outros contextos por trás. E cada um tem a sua história. Então, eu já tive vergonha de expor as minhas situações. Só que eu acho que quando a gente se vulnerabiliza, a gente mostra pros outros que todo mundo tá sujeito a isso, sabe? Ano passado, quando eu entrei num processo depressivo, que foi muito horrível, que nem a gente tava falando, eu não contei pra ninguém, estou em depressão, olha só. Mas em seguida que eu melhorei, eu fiz questão de falar sobre isso. Olha, eu passei por um momento muito difícil, não foi legal, mas eu procurei ajuda, eu estou medicada, eu faço terapia já há 10 anos e agora aconteceu isso mesmo fazendo terapia. Preciso mudar algumas coisas na minha vida. Então, vamos mudar o rumo. Eu sou uma pessoa muito fácil de mudar a rota, sabe? Eu não tenho vergonha disso na minha vida. Porque, às vezes, a gente precisa fazer o quê? Né? E como eu tenho uma carga, uma bagagem muito pesada, emocionalmente, desde a adolescência, com uma cobrança pessoal...
Isso que foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito comigo. Ou se pegar mais leve comigo, sabe? Eu sou nutricionista. Eu queria ter o abdômen de tal jeito, mas é uma construção. E eu não deixava de tomar cerveja no final de semana. Então, minha filha, não vai rolar, entendeu? Não tem como. Não adianta eu passar na clínica de vocês, se final de semana eu achava o pico, entende? Foi toda uma construção pra ir entendendo várias coisas e me aceitando também. Porque às vezes eu também passava por processo de comparação. Mas por que a fulana que faz muito menos do que eu é daquele jeito e eu que trabalho com isso não consigo? Mas eu não conheço a história da fulana, não sei como é que é o treino dela, como é que é o final de semana dela. O meu não era legal. E aí tu aceitar isso, te responsabilizar, é muito difícil. É muito difícil porque é doído, né? Sempre que a gente deixa a bomba na nossa mão, dói. Porque a gente tem que assumir. E foi quanto tempo, Raquel, aquele processo veio? Bom, então da mesma forma que a Andressa, o que te levou pra nutrição. Ela veio, né? Quantos quilos a mais? Uns 20. Eu vou dizer, eu não preciso disfarçar minha cara quando ela chegou. Eu fiz assim, Não, assim, tá. Foi. Então, da mesma forma que a tua história pessoal te levou pra nutrição, a minha história levou pra estética, né? Então, em 2012, eu perdi esses 30 quilos. Fiquei bem magra. E é interessante que eu não me via magra. Eu tava bem mais magra do que eu tô agora, porque além de não... Até pouco tempo atrás, tu ainda não te via magra. Não me vejo ainda. Tá? Agora ela chega mais com a Jaque. Só vai deixar claro. Talvez ela tenha uma expectativa sempre de chegar num corpo que aí não sei se ela idealiza, né? Enfim, porque às vezes a gente... Realmente a gente tem... Sim. E outra coisa que eu acho também que é importante, eu acho que a gente já falou isso no consultório e eu te trouxe até a minha história. O ser magra, às vezes a gente fala, porque eu queria estar mais magra. Não, às vezes a gente quer mudar a composição corporal. Quando eu cheguei nos 42 quilos, eu não me achava magra. Mas por quê? Porque eu achei que com 42 quilos eu ia ter meus quadradinhos na barriga. E aí eu me olhava dizendo, mas cadê? Foi isso que aconteceu comigo em 2012. Eu não tinha nada de massa magra. Nem massa magra. E sim, tava magra. Mas eu cheguei no meu menor peso, digamos. Falando de peso, então. Perfeito. Cheguei no meu menor peso, em 2012. Aí mantive ali 2013, 2014, já que me dando aula, enfim. E aí, em 2015, quando eu fiz meu intercâmbio, eu descontei toda... Claro, aquela carga emocional do intercâmbio. Primeira vez fora de casa, primeira vez longe de todo mundo, sozinha. Aí eu trabalhava como babá. Aí... Virou evangélica? Eu me converti. Depois você já voltou? Não, é que assim, Não, chega. Vou contar. Essa parte vai ter que cortar aí. Essa parte vai ter que cortar aí, porque vai... Sabe o que acontece? Porque assim, eu escutava, tá? Então eu já conhecia a Raquel. Só que as pessoas me perguntavam assim, Raquel tá se drogando? E eu assim, não, gente, é real. Mas ela respondia, não tinha Instagram, era Facebook. Ela respondia assim, amém, em nome de Jesus. Era toda a mensagem dela. Mas era sério? É sério, eu não tô brincando. Mas é porque assim, gente, eu tava foi uma longe... busca, não, foi legal, foi uma busca dela. Eu tava longe de casa, eu tive que me agarrar em alguma coisa. E aí tinha uma comunidade brasileira evangélica lá. Tá. E aí eu... É sério o negócio. É sério? A gente não era. Só que assim, ela saiu, Raquel, louca daqui, né? E lá do nada, entende? Ela aí eu me agarrei nessa comunidade brasileira, porque era o que eu tinha, tá? E aí eu ia no culto 3 vezes a semana. Eu não tô debochando disso, gente, tá? Não é? Foi 880. Quem conhece a Raquel sabe que e aí, 880 não foi um processo de transição. Foi tipo assim... Exatamente, aí tá. E aí eu cuidava dessas 3 crianças. Aí eu comia com os pais das crianças e eu comia quando cada uma pedia. Elas passaram fome, né? Não, quando cada uma pedia comida, eu comia junto, entendeu? Então era pão com Nutella lanhando o dia inteiro, assim. E aí eu ficava com saudade de casa, eu comia. E aí eu comia. Aí eu comecei a engordar no intercâmbio. O que é muito normal, né? Desestrutura emocionalmente, Claro. Tá longe de todo mundo, né? Não entende ainda sobre gestão de emoção. Só que nesse período... Não entendo, né? Só que nesse período eu não conseguia ainda, eu não tinha tanta empatia, assim, tá? Eu media tudo, né? Me mandou passar um mês comendo alface, tá acreditando? Eu falei isso pra ela, porque eu falei mesmo. Por que tu não mandou ela pra esteira? Eu falei assim, a Raquel, ela chorando, me ligou, porque as pessoas vão me olhar e só vão olhar pra mim e dizer assim, olha lá como a Raquel engordou. Era o que eu tinha na cabeça. Tá, mas tu engordou? Ninguém vai pensar que saudade, que bom que tu tá de volta, assim, não. Raquel, eu respondi assim pra ela, Raquel, tem 30 dias. Passa como ela faz. É só tu parar de comer que tu vai emagrecer, tem 30 dias pela frente. E ela botou a boca. Aí eu fiquei mais braba ainda, entendeu? Comeu mais ainda. Claro. E aí eu ligava pra Jaque chorando em dezembro. Eu ia voltar em janeiro, né?
Aí, janeiro já fazia 11 meses que eu estava no intercâmbio, já tinha engordado uns 20 quilos, tá? Tanto que as minhas roupas que foram jeans, eu deixei lá, né? Porque nada servia. Que horror. E aí, eu tava com a autoestima baixa, assim, eu tava pra voltar pra trabalhar com estética, porque a clínica tava sendo montada, então era mais eu comia. E aí eu ligava pra Jaque chorando, dizendo, Jaque, eu não quero voltar, porque eu tô com vergonha, porque só vão pensar como essa guria engordou, porque realmente eu tô muito gorda, dizia. E a Jaque assim pra mim, não! Tia, eu tô vendo as tuas fotos no Instagram. Não tinha chamada de vídeo ainda, Eu tô vendo as fotos no Instagram. Tu não tá? Não, tu tá... Mesma coisa. Eu assim, Jaqueline, tu acha que eu ia postar foto minha gorda no Instagram? Era só as fotinhos de cima, entendeu? Só fotinho de cima. Fotinho lá no inverno europeu, cheia de casaco. Chiquérrima, né? Aí mas por dentro tava... É isso que também a gente fala do recorte do Instagram, né? Tu vai olhar... E se tu olhar meu Instagram hoje, nas fotos daquela época, tu não vai ver que eu tava tão gorda e eu tava me sentindo péssima. Eu vou te mostrar uma foto, isso. Pode mostrar pras pessoas que não é aquilo que as pessoas acham que não é. Ou que é um pouquinho mais gordo. Não, era... Não, já mostrei, não, é irreconhecível, assim. Foi uma... Fazia mal pra ti, né? E era logo uma coisa que eu tava voltei, aí eu cheguei no Brasil e eu ia chegar umas 7 da noite em Pelotas. E aí fizeram um churrasco pra me esperar. Meu Deus. Aí, aquela recepção, assim, todo mundo esperando. Eu desci do carro, assim, todo mundo me esperando com aquele sorriso, tipo, realmente. A mãe da Raquel, quando ela desceu do carro... A minha mãe, assim, tipo, eu, direto e reta, assim, pra pior. A mãe da Raquel tava assim, e eu sorrindo, né? Ela veio assim... O brilho foi sumindo. Foi se apagando. E a mãe da Raquel assim no meu ouvido. Te prepara pra dieta. Ai, guria, cheguei. Ai, que horror, gente. E quando a ficha cai... Se cai pela gente, beleza. Mas quando cai assim pelos outros, né? É outro padrão que é horrível. Porque aí tu fica te pressionando. Quando eu engordei os 17 quilos, eu já trabalhava como nutricionista, só que eu nem vi. Eu nem vi. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu tinha episódios compulsivos, né? Só que eu não me dei conta. O que aconteceu? Eu fui engordando, eu passei por um relacionamento onde eu não dormia quase. Então eu bebia muito, não dormia, tipo, a minha vida virou de cabeça pra baixo. E aí as roupas pararam de me servir e eu ia botando pra trás do guarda-roupa e aí eu tinha também uma compulsão por compras. Então eu achava o máximo. Não serve mais, vou comprar outra. Só que eu ignorei totalmente o porquê que não serve mais. Só pensava, tá apertadinha, então vou comprar outra. E aí eu fui comprando roupas novas, todas largas. Todas. Se tu vê o meu guarda-roupa daquela época, é um negócio assim que não tem. Tá, aí terminou o relacionamento, eu comecei a me dar conta, tipo, mas peraí, eu tô estranho, eu tô diferente, as roupas do verão não servem, o que tá acontecendo? Quando eu subi na balança, foi um dos piores dias da minha vida. Eu entrei num processo de negação, porque como eu já tive anorexia, eu não gosto de ficar me pesando. Eu não preciso ficar enfrentando isso. Eu vou me medindo muito pelo meu espelho, pelo como eu tô me achando, se eu tô me sentindo bem. Eu resolvi subir na balança. Gente, eu subi na balança do meu consultório, que eu avalio todo mundo todos os dias, e deu os 17 quilos a mais. Eu tirei as pilhas da balança, mandei a balança pra arrumar. E pensei, nossa, balança, como é que ninguém viu que tá com 17 quilos a mais? Entra no processo de negação. Aí eu cheguei em casa e comecei a fazer uma retrospectiva. Não, mas só um pouquinho. Olha tudo que tu tá fazendo nesses últimos meses. Tu não vai mais treinar, tu passa comendo lanche, tu não sei o quê. Tu não te deu conta, criatura. Aí comecei a pegar umas fotos. Aí comecei a olhar as fotos, porque nem isso eu me dava conta. E aí eu peguei uma foto minha que eu tava de costas, que tiraram sem eu ver. Tu postou ou não postou? Quando eu olhei aquilo ali, eu não sabia se eu surtava, se eu fazia cirurgia estética, o que eu fazia, eu só sabia que alguma coisa ia ter que fazer. Daí eu pensei, já passei por tanta coisa na vida pra conseguir emagrecer, né? Eu sei que se eu fizer a dieta restritiva vai dar certo. Por quanto tempo, né? Se eu fizer a cirurgia vai me ajudar. Por quanto tempo? Eu preciso mudar minha vida. Aí eu fui atrás de um personal, aí eu comecei a mudar meu comportamento, só que aí, claro, isso fazem 5 anos, 4 anos, pouco eu acho. Foi todo um processo de mudança de altos e baixos, assim, não foi fácil, não foi nada fácil, mas quando caiu a minha ficha que eu pensei, eu me perdi. Aonde foi que eu me perdi, né? Pois é, agora tu falando nisso, né? A gente tem exatamente isso, de comparação com os outros. Por isso, agora eu me lembrei, por que eu mandei todo mundo pra esteira? Porque eu tive esse processo também. Foi quando eu comecei a correr. Claro, tô errada, mas assim, ó, o que pra mim, emagrecimento, ao meu ponto de vista, pra mim,
eu aumentar meu cardio, eu conseguia fazer. Então, por isso que eu tava mandando todo mundo pra esteira. Aumentar teu gasto calórico. Porque, exatamente, só porque eu tive essa virada de chave, que eu digo, um dia que eu fui me agachar assim, eu me olhei e eu tava com celulite até perto do joelho. Eu nunca me esqueci daquela cena. Foi quando a gente fez o processo de mudança. Então, a gente tava se mudando. Mudança de local da de sede. local. A gente tava indo lá pra onde a gente tá agora, pro Moinhos. Então, quando foi obra, foi isso, foi aquilo, a gente passou 24 horas em função da estética, né? E nesse período eu engordei também, eu tive esse aumento. E aí foi quando eu cheguei e falei, tipo, Jaque, o que é isso? Tu nunca teve celulite aqui? Deu? Vou correr. Entende? Por isso que eu mando correr. Não, mas é que tu acaba, às vezes, tendo essa, né? Então, pra mim, é involuntário. Às vezes, eu cuido muito agora pra não... Porque pra mim, Jaque, é muito fácil implantar atividade física no dia a dia. Mesmo com filhos, eu tiro porque é minha prioridade. Aí que que a tá. maioria não coloca. Aí que tá, é tua prioridade, porque hoje mesmo eu acordei, tava uma sensação de -1, só que pra mim já é automático. Desperta, faz café, bota a roupa e vai. Eu nem penso. Antes, nessa época, eu olhava 3 graus, pô, capaz que eu vou ir. E aí já desmarcava, entende? Então depende muito de como tu encara. Final de semana, hoje, até agora, no final do dia, eu falei pra uma paciente, tá, vamos combinar uma coisa. E cadê aquela caminhada intencional? Uma senhora. E ela, pois é. E eu disse, por que não dá? Ah, só consigo na quinta, porque tenho que fazer almoço, não sei o quê. E sábado e domingo? Pai, eu nem pensei em sábado e domingo. Eu disse, pois é, sábado e domingo são 2 dias que tu não tem que colocar o almoço meio-dia na mesa. São 2 dias mais flexíveis. Por que não ver isso como um lazer e não como uma obrigação? Né? Então depende muito de como a gente encara essas coisas. Falando de imediatismo, nessa época, eu lembro que caiu a minha ficha, eu ia viajar com a minha mãe pro Rio em 3 meses. O que eu fiz? Procurei um medicamento desses injetáveis que agora tá na moda, vamos falar assim, né? Porque tem pessoas que precisam e tem pessoas que não precisam. E eu fui atrás do medicamento e pensei, tá, pronto, né? Vou perder pelo menos a metade desse peso. O que aconteceu? Eu que já tive um histórico de compulsão alimentar com um negócio desses, realmente me tirou totalmente o apetite. Foi bem quando tinham lançado, assim, aqui no Brasil. Me tirou o apetite, eu perdi 7 quilos, eu acho. E aí, quando a gente estava chegando no Rio, eu me dei conta que eu não tinha levado o tal do remédio. E o remédio é caríssimo, né? E eu disse, mãe, agora? Ela, tá, mas a gente vai ficar uma semana, fica sem. O fica sem, eu vi o segundo café da manhã e todos os meus episódios compulsivos voltaram. E aí, eu voltei de lá mais uma vez frustrada. Aí, eu botei a caneta fora quando eu voltei e disse, não é por aqui. Tu não precisa disso, não é indicação médica. É porque tu tá malandra. Porque tu não quer treinar como tem que treinar. Porque tu não quer parar de beber como tem que parar de beber. Porque tu não quer parar de comer. Mas tem na estética também. Aí a gente busca muito isso. Elas chegam assim, eu quero fazer massagem. Tu quer vir todos os dias. Ah, tu pode vir quantas vezes na semana? Posso vir todos os dias. Elas chegam assim, dentro daquele, né? Dentro de um mês, se tem uma data tal, elas mandar vir todos os dias, elas vão vir. Aí a gente conversa, não, é a longo prazo, tem todo um processo de dias para fazer efeito, então a gente vai conversando com elas, e a gente fala, até na massagem, a questão, porque assim, ó, essa parte da massagem também elas linkam muito com o emagrecimento, né? A gente deixa bem claro que não, que massagem tem relaxante, é mais para drenar, tem todo um processo de drenagem mesmo, né? E elas querem vir, às vezes, todos os dias. Não tem porquê. A gente fala, não tem porquê tu fazer um intensivão de um mês. É melhor tu fazer mais essas sessões mais com intervalo maior e manter do que tu fazer 2, 3 pacotes em uma semana. Mas é que a maioria quer tanto no emagrecimento. Exatamente. Na estética também. Mas é difícil quando a cliente chega... Porque eu já atendi muita cliente que chega lá falando, eu já fiz isso e aquilo. Já fez 1000 procedimentos estéticos, tá? E aí pega e fala assim, agora a última coisa que eu fiz foi o injetável tal. Tipo esse que tu usou, sabe? Aí, na hora, assim, aí tu já vê, assim, que vai ser difícil de novo, entendeu? E ela vai se frustrar, e aí eu fico chateada, porque eu sei que a culpa não vai ser do meu trabalho, entendeu? Mas eu não sei nem como ajudar, porque já é um problema que já vem, né? Essa dificuldade de comportamento mesmo e de aceitação que tem que aderir na vida, né? Então, aí fica muito difícil. É difícil de abordar com a pessoa, porque a gente precisa de um auxílio psicológico também, né? Sim. E aí a pessoa acaba se frustrando, porque o resultado não vai aparecer. Eu acho, é muito importante agora até
daqui a alguns meses eu tô montando um curso que é para profissionais da saúde, que é exatamente essa abordagem de comportamento. Porque eu acho que isso é muito importante e a gente tem isso muito falho, entende? De como saber se conectar com o paciente, de como saber se comunicar, como saber mostrar para o paciente que existem limitações, que às vezes ele não vai chegar no peso ou no resultado estético que ele gostaria, mas ele vai ter um baita progresso, sabe? E também vibrar com aquele baita progresso. Porque eu vejo que às vezes muitos e muitas, né, querem chegar lá no topo. Só que tem todo um percurso que a gente tem que percorrer para chegar lá no topo. Cara, o pessoal que está lá no topo, ou ele fez algum procedimento que facilitou, ou faz algum recurso hormonal, né? Ou fez algum procedimento estético, enfim, que tirou aquela gordura localizada. Ou então, tu precisa cuidar da tua base e são coisas simples. E aí que tá, eu acho que isso gera muita frustração. Ouvir que o básico funciona... parece tão distante, né? Parece tão amplo e ao mesmo tempo é a frase que é mais verdadeira. O básico funciona. Se tu dormir melhor, tu te hidratar melhor, tu ter uma alimentação mais limpa e te exercitar regularmente, tu não vai precisar te preocupar com muitas das coisas. Fazendo tudo isso, se mesmo assim alguns pontos no meu corpo me incomodam, bom, aí eu vou procurar a clínica, né? Eu vou fazer esses procedimentos porque de fato isso é do meu corpo, isso é da minha composição corporal. Isso realmente está me incomodando. Agora, se eu nem tenho essa estruturação, é dinheiro posto fora. É que nem aqui, consultório. É dinheiro posto fora. Só vim aqui para bater horário ou para conversar, eu sei que ajuda. Mas se não tem a adesão ali, né? Em organizar, em querer, botar energia naquilo... Não tem como. E essa parte do processo, né, que a Raquel estava comentando que as clientes se conectam muito pela questão de eu ter dois filhos, é que assim, ó, elas olham o meu resultado hoje. Ah, já que tem 2 filhos e tá assim. Só que elas não... Eu sempre me exercitei antes do primeiro filho. Eu aumentei dentro do limite, sabe? Tem todo um processo, né? Tem todo um caminho por ali que eu não só... Daqui a pouco elas chegam lá, aumentaram 20, 30 quilos numa gestação, né? E tu tem que explicar de uma maneira cuidadosa para elas, né? Em questão de pele, nosso tratamento... Perfeito. Hoje o tratamento mais difícil, assim, de a gente tratar na estética é a flacidez de pele, né? Porque são N fatores pra gente tratar e é o que mais busca. E, gurias, tratar a flacidez sem atividade física a longo prazo, né? Em alguns casos, que nem a Raquel às vezes tem razão, é cirúrgico, né? Sempre que a gente faz a avaliação, a gente explica, né? Que tem a flacidez muscular e a flacidez tissular, que seria a flacidez de pele. A gente faz o teste de tônus muscular também com elas, inclusive para verificar se tem diástase no pós-parto, porque tudo isso vai influenciar no resultado, né? Mas quando chega numa flacidez tissular muito acentuada, é bem complicado de tratar, porque a gente tem que alinhar a expectativa e falar que o resultado que elas estão esperando, almejando, seria só com procedimentos mais invasivos, que seria a cirurgia plástica, né? Aí é complicado também. Essa conversa que a gente tem hoje, que a gente consegue captar bastante da cliente que ela espera, é muito bom, até para nós. Foi durante os anos, né? Foi com prática mesmo que a gente adquiriu. A gente conseguiu ter essa conversação com elas e entender. A gente segue aprendendo, tanto que a gente tem uma nutricionista hoje trabalhando conosco na clínica e relativamente faz pouco tempo, né? De um ano para cá. Porque a gente viu a necessidade, então sempre que vai passando o tempo a gente viu a necessidade. E o que a gente sempre explica para elas é que elas não precisam estar necessariamente numa dieta com déficit calórico, mas minimamente desinflamadas, né? Porque se elas estão assim... consumindo muito carboidrato ou açúcar, acaba que influencia até nos resultados na flacidez de pele, por uma questão de colágeno, uma questão mais técnica. Então, tudo isso a gente leva lá para dentro e explica para elas também. A alimentação não vai direcionar só o emagrecimento, né, que muitas vezes vai ajudar o processo, mas toda a parte metabólica, né, como o teu corpo como um todo vai responder. Vai responder aos tratamentos, isso é. Não, e os hábitos de vida a longo prazo, né? Porque assim, ó, tratamento de pele mesmo, as pessoas buscam sempre melhorar, né? Rejuvenescimento, manchas, enfim. Só que aí, às vezes, eu vou atender a pessoa na anamnese, elas não falam, por exemplo, que são fumantes, tá? Só que aí chega um dia lá, como atendimento facial eu fico muito próxima, eu sinto o odor do cigarro. Sim. E ela não me falou. Então, assim, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Com certeza o resultado nela não vai ser o mesmo.
Né? Então, isso é muito difícil. As pessoas não têm essa percepção. Elas só querem chegar no objetivo, mas elas não têm noção de todo o percurso. O filtro solar é a coisa mais básica que eu brigo diariamente, principalmente para homens usar, né? Porque o homem quer usar o sabonete do corpo no rosto e não quer usar filtro solar. Então, isso é uma coisa que eu sempre... O básico, o filtro solar, gente, só isso. E aí, por entendeu? isso que a Letícia fala que ela escuta as risadas, porque se eu peguei uma paciente que me disse não fume, eu sinto cheiro de cigarro. Pronto! Se me admira? Eu digo, não que eu tô sentindo. Aí a Jaqueline já me puxa a orelha no final do Eu atendimento. tive uma paciente assim. esses dias, uma nova, me disse assim, eu já fui um monte de nutricionista, eu sou medonha, eu minto, engano todo mundo. Aí eu comecei a rir e disse assim, olha, a mim tu pode até tentar mentir, mas aqui a balança, ó, te vira com ela, minha filha, porque se tu não perder peso, aí eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem lá também. Ela chegou, não como nada. Eu tô a frango e alface. Gente. Aí a Letícia E aí vem braba. Que mentira que eu vi nos stories dela. eu acompanho. Ela comendo aqui um lanche. Eu comento. As Eu gurias. comento. Muitas vezes a pessoa tenta enganar o contexto, mas na maioria das vezes ela é uma auto-enganação, é uma mentira pra ela mesma, entende? Eu muitas vezes já passei por isso, assim, olha, eu não enxergava mesmo, eu achava que eu tava comendo só frango e alface. Aí eu começava a anotar. Não, mas eu não posso ter comido isso, não é possível. Não me lembro. Como assim? Entende? Eu achava que não saía tanto da dieta quanto saía. Às vezes é uma mentira pra si mesmo, não é só pro outro, né? Porque a pessoa não enxerga. E o mais difícil também é tu tirar aquele 8 ou 80 das pessoas, né? A Raquel, tudo ou nada. A Raquel é eu uma. era, mas eu melhorei bastante. Melhorou. A Raquel melhorou, porque assim, ó, quando a Raquel tava na dieta, né, ali com a nutrição contigo, né, inclusive, ela Ela não foi mais ninguém depois, inclusive. Aí tu oferecia assim, né, qualquer coisinha, um pedaço de chocolate, uma coisa normal, tu pode? Não vou. Aí daqui a pouco Se eu comia, eu já não ia nem pra academia. Porque Ela deixava de sair, porque, né, tipo, eu sou tri-rolezeira, ela sempre saía comigo. É verdade. Ai, quando eu tô nas dietas, eu Não viro ia. até caseira. Não Só vou que ir. Mas Ai, é o que assim, vai ter olha, pra comer? E Isso aí é não uma ia. síndrome que a gente brinca, que é a síndrome do tudo ou nada. Tu não pode Raquel, viver de tudo ou nada. já Ou eu melhorei. faço tudo ou eu não faço nada. Porque a vida não é assim, tu precisa achar um equilíbrio. Se tem coisas que tu sabe que te expor vão te prejudicar, tudo bem. Concordo que vale a pena, então, a não exposição. Agora, tu também saber lidar com momentos, com situações ou com quantidades, né? Aprender a lidar com essa parte é importante para que tu consiga levar a longo prazo. Senão, ou tu tá fazendo 100%, isso vai durar um tempo muito curto, ou tu tá fazendo 0%. Mas às vezes tu precisa do 80, do 70 para levar a longo prazo. Ou isso. menos manter, né? Os Aí a resultados. Raquel chegava lá em casa e aí ela abria, porque eu tenho criança, né? No 8 dela, ela abria tudo assim, pegava e comia sem parar. E eu ficava assim, ó, Raquel, Ai, tô nervosa. tô nervosa. Aí pegava dentinho, pegava isso, comia sem parar. Porque é isso, não, tu tem que achar um No outro equilíbrio, é dia, difícil. ela tava assim, ó, não comia nada. Né? Tu teve essa fase tua aí de... Não, mas eu melhorei bastante com as nossas consultas. Com terapia. Mesmo sendo turista no Com consultório, terapia. né? Não, mas nas ela não consultas, era já turista, melhorei. ela tá turista agora. Antes ela era bem assídua. Ah, é que agora É que ela você quer Hoje ser ou amanhã ela se É que curou. agora eu comprei, entendeu? E pra manter, bonita, a gente tá Não, mas- falando sobre isso tudo, né? E pra Não, manter. esses dias eu assim pra ela na academia, falando em comprar, né? Eu assim pra ela na Ai, academia. gente, já me entregaram. Olha só, eu assim pra ela, ai, Raquel, tu faz esse exercício aqui, ela assim, eu não odiava fazer agora que eu comprei, agora mesmo que eu não faço mais. Ai, acredita? mas eu sou sincera. Daria um episódio só da cirurgia plástica, né? Não, De um não. podcast. Daria um podcast Daria. da cirurgia Próximo, plástica. porque Mas óbvio. assim, ó, mas uma coisa que não podem falar de mim é que eu faço os negócios e depois digo que foi dieta e atividade física, né? Porque depois que eu me operei, aí já vieram, inclusive, o Rodrigo. Pode perguntar pro Rodrigo. O Rodrigo, eu tava aqui na academia e o Rodrigo, Raquel, como tu tá bem? Nem te lute que eu comprei, né? Falei, Mas ela é aí, sincera, não, aí o né? Rodrigo, não, mas não, tem que se manter, então tu tá te mantendo bem, obrigada. Eu, tá. Com menos esforço. Pelo menos ter uma consciência É. de que tem que seguir, entende? Porque, Não, claro, assim, olha, claro. o que acontece? Depois que tu tira a gordura de um local numa cirurgia, e tu começa a engordar, o teu corpo automaticamente vai ganhar gordura em outros locais que antes eles não ganhavam, isso também a gente bonita. também... mas Escutou, isso a gente Raquel? Não, mas isso Olha a gente puxão de orelha acompanha... da Nutri. A gente Né? acompanha na própria estética.
bastante aí mulheres é muito querendo frustrante, sair. porque aí tu tá, beleza, tu tirou gordura localizada abdominal, de culote, mas aí engorda depois 10 quilos, vai pra braço, vai pra coxa. Ah, mas antes não era assim, sim, só que Claro. tu mudou a tua estrutura, entende? Então, por isso que é importante. Não adianta tu resolver só ali onde te incomoda e não cuidar o resto, porque aí daqui a pouco tu vai querer fazer outra e vai tirar outra, entende? Então, não... Por favor, né? Não, E isso na busca da cirurgia plástica também é um tema que lá na estética a gente vê muito. A mulherada tem buscado cirurgia plástica, assim, de um tempo pra cá, muito, assim, aumentou Aumentou bastante. Absurdamente, né? assim, muito, assim, tu vê depois da pandemia. Sim. Então teve essa questão de estar mais em casa, eu acho que de ter tempo de se olhar. Teve a procura pela estética também, né? Pessoas começaram a se olhar e perceber, e também teve o efeito rebote, né? Claro. Ficou em casa, comeu, e depois voltou para a realidade, e aí teve aquela busca. Eu acho que trabalha vários pontos, como a gente disse. Autocuidado, melhora, né, de autoestima, e muitas vezes a busca por algo que, na verdade, o vazio é um pouco mais embaixo, né? O vazio é mais interno. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado quando a gente vai tratar esse tipo de coisa, né? Porque a gente tá lidando com uma parte da pessoa que a gente não sabe se realmente é porque ela só quer tirar aquela gordura que incomodava ou tá envolvendo, que nem foi o meu caso que eu contei, né, da cirurgia, fatores assim, tipo, tá, mas e aí? Não era o que eu imaginava, porque não ia resolver. Então, acho que isso, assim, é bem importante, a gente sempre ter cuidado na hora de conversar e até na hora de incentivar, né? Porque às vezes a gente incentiva, Isso, como a gente disse, mas tem que saber quem a gente vai incentivar, né? E de que maneira, né? A gente de que maneira, exatamente. vai incentivar. Lá na estética, como a gente conversa, né, as clientes, a gente tem um público muito fiel, assim, que vão, são clientes, não são rotativas, são as mesmas clientes sempre. Então a gente tem um público bem fiel, assim. Então a gente acaba conhecendo, vivendo com elas cada momento, né? E tem essa busca, elas estão buscando, e muitas delas, a maioria, acredito que hoje, elas têm aquele horário delas, assim, eu tava ansiosa por esse horário, pra gente conversar, tava ansiosa pra poder relaxar. Né? Então, tem essa procura também, a gente acaba bem envolve toda uma parte, muitas vezes, até pra desabafar. Claro, com desabafar certeza. do marido, reclamar. A gente escuta, concorda. Opina. Ai, que perigo, né? Opinião é complicado. É complicado. Né? Gurias, a gente estourou nosso tempo já, então vamos ter Já que deu encerrar. 1h30, não acredito. Já deu 1h30. A gente deixa pro próximo podcast falar sobre opiniões de maridos em clínica estética e cirurgia plástica. A Letícia cuidou do meu pós-operatório. A Letícia tem um podcast, né? Só de... Me traumatizou. Então vamos fazer traumatizou. só sobre Só o de pós-operatório da Raquel, por favor. Mas, Andressa, foi muito boa a nossa conversa, até porque Eu que agradeço. a gente sempre traz lá na estética, e muitas pessoas acabam não vendo isso, porque a gente sempre tenta linkar tudo, né? Tanto a parte estética com a nutrição e a atividade física. A gente sempre une. Que tem estéticas que acabam não entregando isso e acabam muitas vezes até prometendo milagres, que não é o caso. Então a gente deixa bem claro que é uma associação, então a gente tenta implantar, melhora, e bem isso, a estética assim hoje a cereja do bolo, né? Lapidação, a gente tenta melhorar o quanto que a pessoa busca, o esforço dela também depende, né, do E a gente o nosso acaba tendo resultado. uma relação bem próxima com profissionais da nutrição e da educação física aqui em Pelotas, justamente por isso, pela sinceridade de não prometer milagres, não prometer que gordura, que massagem quebra gordura. Então a gente acaba tendo essa proximidade com esses profissionais aqui. E essa parte é uma parte que no próximo a gente pode entrar bastante, porque eles prometem muito, massagem modeladora, as pessoas têm a ideia de que tu vai lá, tu vai te deitar e a gente vai modelar o corpo dela. Não, né? Então a gente tem que explicar, por que isso aqui não baixou na massagem? A gente explica que na massagem manual a gente não consegue atingir gordura, então a gente tem toda essa conversa, a gente é muito sincera com os pacientes, né? E isso traz uma aproximação delas, e acabam que faz com que elas gostem de estar lá, né? Até mesmo que aquele exemplo que eu te citei, daquela paciente que a gente sabia que não era caso estético, né? Que é um caso cirúrgico, e ela
tá lá, ela sabe a melhora que ela vai ter. Perfeito. E não vamos, tá não feliz. vamos longe, né? Eu tenho 20 dietas no meu e-mail, por que que eu vou no teu consultório? Porque eu gosto de ti. Agora, só esperando que eu tiver lá Porque a dieta eu tenho no meu e-mail, várias. Mas é a conversa, É o acolhimento, na verdade, exatamente. né? E acho que deixar bem claro que um trabalho otimiza o outro, né? Sozinho é difícil que dê certo para algumas situações específicas, né? Então, a gente precisa desse acompanhamento multiprofissional para conseguir otimizar, né? E tem aquela parte, assim, muitas delas começam na estética e a gente consegue encaminhar elas para uma melhora, porque elas estão investindo naquilo dali, a gente deixa claro para elas a importância da alimentação e da atividade física e elas acabam buscando isso. Sim, então, sim. assim, eu tô aqui, tô pagando por esse tratamento, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Então, a gente consegue encaminhar elas também Para otimizar, perfeito. para uma vida mais saudável, né? Porque, além de tudo, a gente busca também... A gente trabalha muito a parte estética, mas a gente linka muito com saúde, né? Que é o principal. Sim, com certeza. Bom, a gente tem bastante tema para o próximo, né? Temos Vamos bastante. combinar. Então, gurias, muito obrigada. Muito pela obrigada, presença. nossa, foi E a ótimo. gente combina em breve, então. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.